Sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Na última aula, o Murilo falou um pouco sobre as funções orgânicas oxigenadas e sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Na aula de hoje, a gente vai dar andamento ao conteúdo, falando sobre ácidos e bases orgânicos, e vamos falar sobre as reações orgânicas de adição e substituição. Dentro das reações orgânicas de adição, nós vamos falar sobre hidrogenação, halogenação e hidratação. E nas reações orgânicas de substituição nós vamos falar sobre halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e por último acilação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, o objetivo aqui é resumir alguns conteúdos do ensino médio em vídeos próximos aí de 5 minutos. Bom, então a gente vai discutir inicialmente o conceito de ácido e base sob 3 perspectivas: a de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e, por último, a de Lewis. Então, na definição de Arrhenius, o ácido é aquela substância que vai liberar como cátion H+, e como ânion a hidroxila, ou seja, o OH-. Na definição de Bronsted-Lowry, um ácido é aquela substância capaz de doar prótons, e a base é a substância capaz de receber esses prótons. E por último, na definição de Lewis, o ácido é aquela substância capaz de receber elétrons e a base é a substância capaz de doar os elétrons. Dentro do assunto de química inorgânica, nós utilizamos o conceito de pH para mensurar o quão forte ou quão fraco é um ácido ou uma base. Quando o assunto é química orgânica, o conceito utilizado é o Ka, ou o pKa. O Ka é a constante de equilíbrio daquele ácido, né? E o Kb é a constante de equilíbrio daquela substância básica, daquela substância de caráter básico. E ela é calculada, de forma geral, por essa expressão aqui. Ou seja, eu tenho um ácido Ha mais H2O, formando H3O+, mais A-. E aí o Ka ele é calculado como o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Já o pKa ele é calculado pela expressão menos log na base 10 do Ka. Note aqui, portanto, que quanto maior for o Ka, mais ácido é o meu ácido orgânico, mais forte é esse meu ácido orgânico. Por outro lado, quando eu calculo o pKa, como a expressão é menos log da concentração do Ka, a relação fica inversa. Quanto menor for o meu pKa, mais forte é o meu ácido. Bom, então de maneira geral nós podemos dizer que os ácidos inorgânicos são ácidos mais fortes do que os ácidos orgânicos. E aí dentro das substâncias orgânicas, dentro da química orgânica, nós podemos separar as substâncias que têm caráter ácido e deixar aqui uma relação de qual é a mais forte. Então primeiro vem o ácido carboxílico, depois vem os fenóis, depois a água e depois a substância álcool. Então, para entender por que o ácido carboxílico geralmente é mais ácido e o álcool ali é o último na nossa posição, na nossa lista, a gente vai ter que discutir inicialmente dois conceitos. O primeiro é o efeito de ressonância e o segundo é o efeito indutivo. O efeito de ressonância ele pode ser interpretado de maneira resumida como a deslocalização dos elétrons referentes à ligação π. Ou seja, toda vez que nós temos uma ligação dupla ou tripla, a primeira ligação é chamada ligação sigma, e a segunda e a terceira são chamadas de ligações π. Ou seja, para que exista o efeito da ressonância, é necessário existir aí pelo menos uma ligação dupla. E aí no ácido carboxílico a gente consegue perceber que na estrutura C-OH existe ali uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Já o efeito indutivo, ele é explicado pela presença de um elemento muito indutivo que polariza as ligações ao longo daquela cadeia carbônica. Isso não significa necessariamente que o elemento é mais eletronegativo. Ele pode polarizar as ligações, atraindo os elétrons para si ou afastando os elétrons de si. E aí nós podemos notar aqui que o ácido carboxílico ele apresenta os dois fenômenos, tanto o efeito indutivo como o efeito de ressonância. Já o fenol ele não apresenta o efeito indutivo, só que existe a estrutura de ligações duplas alternadas no anel benzênico, e aí ele apresenta sim
o efeito da ressonância. Aqui na nossa sequência de substâncias mais ácidas para mais básica, a gente vai colocar primeiro o ácido carboxílico, depois o fenol, depois a água e depois o álcool. Em outras palavras, a contribuição da substância álcool para o aumento da acidez de uma determinada mistura, ela é menos relevante do que a contribuição da própria água. Então, para efeito de curiosidade, eu vou deixar aqui registrado quais são os átomos que têm contribuição para o efeito indutivo negativo, ou seja, aqueles que aumentam a acidez, e vou deixar aqui também a lista de substâncias ou átomos que têm um efeito indutivo positivo, ou seja, aqueles átomos ou substâncias que vão diminuir a acidez da minha cadeia carbônica. Falando agora sobre as reações entre os compostos orgânicos, existem vários tipos de reações que a gente vai estudar aí no nosso canal do Teoria em 5. Só que hoje especificamente a gente vai falar das reações de adição e de substituição. Então, se você verificar nesse vídeo aqui, que foi feito lá atrás na história do Teoria em 5, lá eu explico um pouquinho sobre as reações de simples troca, reações de dupla troca, reação de adição e a reação de decomposição ou análise, né? A ideia da reação de adição é sempre ter dois ou mais reagentes formando um único produto. Então, na reação de adição, eu vou ter necessariamente que ter apenas uma substância no lado dos produtos. E é por isso que quando a gente for estudar agora as reações de hidrogenação, hidratação e halogenação, nós vamos ter necessariamente ali uma ligação dupla na cadeia carbônica. Para que quando essa ligação dupla seja quebrada, né, eu consiga ali colocar os meus dois outros ligantes. Então eu vou deixar aqui um exemplo de reação entre o eteno e o gás hidrogênio, né? Então perceba aqui que a ligação dupla ela vai ser quebrada e cada hidrogênio vai entrar em um carbono diferente. Cada hidrogênio vai passar a se ligar com um carbono diferente. O mesmo vai acontecer na reação de halogenação, ou seja, a ligação dupla do eteno vai ser rompida e cada cloro vai passar a se ligar com um carbono diferente. E por último, aqui na reação de hidratação, a gente vai ter o mesmo princípio, né? A ligação dupla vai ser rompida e eu vou quebrar essa água em H e OH e cada um vai passar a se ligar com um carbono diferente. Nesse ponto, vale a pena a gente mencionar o princípio de Markov-Nikov. A regra de Markov-Nikov, ela diz pra gente que o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, nesse exemplo do eteno, os dois carbonos apresentam a mesma quantidade de hidrogênios. Só que eu vou colocar aqui um outro exemplo, né, onde eu tenho um carbono fazendo uma ligação simples com um segundo carbono e esse carbono faz uma ligação dupla com um terceiro carbono. Então, observe que o carbono do meio ele só tem um hidrogênio e o carbono da ponta, né, ele tem dois hidrogênios. Então, quando eu quebrar essa ligação dupla, o hidrogênio vai acabar ficando com o carbono mais hidrogenado e o OH com o carbono que sobrar. Bom, falando agora sobre as reações de substituição, a primeira reação de substituição que a gente vai estudar também se chama halogenação. E aí, ao contrário da reação de adição, onde eu também tinha um caso de halogenação, aqui a gente não vai ter ligações duplas. Ou seja, eu vou pegar aqui um exemplo do gás metano e vou reagir ele com o gás cloro, com Cl2. Observe que um cloro vai tomar o lugar de um dos hidrogênios da minha estrutura do metano e eu vou acabar produzindo ali um CH3Cl mais um HCl. Na reação de nitração, nós temos uma reação semelhante. Então eu vou colocar aqui o mesmo gás metano e vou reagir ele com ácido nítrico, né, o HNO3. Só que eu vou escrever ele de um jeito um pouco mais sugestivo para que a gente entenda ali a separação das substâncias. Então eu vou escrever HO, NO2. E no final das contas ali eu vou ter um hidrogênio que veio desse gás metano, que vai se juntar com esse OH produzindo H2O, e a estrutura do NO2 vai se aderir à minha estrutura ali do CH3, formando essa reação aqui. Já na reação de sulfonação, eu vou reagir o meu gás metano com ácido sulfúrico. E eu vou escrever o ácido sulfúrico aqui na forma de HO, SO3H. E aí esse HO ele vai se juntar com um dos hidrogênios da minha cadeia carbônica ali do metano, produzindo H2O, e o SO3H vai se aderir ali também ao meu CH3, formando essa reação aqui. Bom, a nossa quarta reação de substituição é a alquilação.
A alquila é uma cadeia carbônica com estrutura CnH2n mais 1. E na alquilação, eu vou pegar um dos hidrogênios do meu anel benzênico e vou substituir esse hidrogênio pela estrutura da alquila. Então eu vou deixar aqui na lousa um exemplo de reação de alquilação. Já a reação de acilação, que vai ser a última reação que a gente vai estudar aqui na nossa aula de hoje, é uma reação onde eu também vou substituir um hidrogênio do anel benzênico pela estrutura acila. A estrutura acila é essa aqui que eu vou deixar aqui na lousa. E aí no final dessa reação, esse hidrogênio que cedeu lugar para a estrutura acila vai se juntar com o restante, vamos dizer assim, com o radical da substância acila, conforme essa reação aqui pode mostrar para a gente. Se você tem alguma dúvida a respeito do assunto, deixa aqui nos comentários pra gente. Não deixe de seguir a gente nas páginas ali do Instagram. Siga a gente aqui no YouTube e procure a gente no Facebook. Tchau!